sendo administrado através de insuspeitáveis empresas, representantes financeiros, comerciais e legais da família. Porque a família não domina diretamente tudo, assim, às claras. Né? Nem tudo. Se vocês forem procurar o nome deles, vocês, parece que eles têm pouquinha coisa. Assim, tem alguma coisa, umas ações aqui, outras ali e tal. Né? Como eu já mostrei em alguns vídeos. Mas não sei se mostrei. Eu tenho uma pesquisa assim que eu tenho levantado. Eu acho que ainda não mostrei. Ainda vou mostrar porque ela precisa ser um pouquinho mais trabalhada. Mas, por exemplo, nós podemos ver que existem umas quantas milhares de empresas. Não, eu mostrei, sim senhor. Mostrei, agora estou-me lembrando. Eu mostrei o documento no qual eu estava fazendo o levantamento das empresas das quais a família Rothschild é acionista, e são alguns milhares de empresas. 2.000, se não estou em erro, 2.500 empresas, mas quando nós olhamos, eles têm pouca porcentagem dentro dessas empresas. Mas isso são, assim, o que nós temos acesso, que tem o nome deles associados, mas tem empresas deles, comerciais e financeiros deles, que não têm o nome deles e que estão tomando conta de grandes fatias. Então, por isso aí surge a pergunta, quanto realmente é que aqui no Brasil é administrado e pertence à família Rothschild. Né? Quando a pessoa diz assim, o Banco do Brasil é da família Rothschild, a pessoa não... Ela pode afirmar isso. Agora, peçam a ela para ela provar que o Banco do Brasil é da família Rothschild. Ela não tem como provar. Porque quando vocês vão ver a relação de acionistas do Banco do Brasil, a família Rothschild, da última vez que eu vi, tinha 2% ou 1,5% de ações. Né? Assim, então, quer dizer, não se pode dizer que eles são donos. Né? Para nós podermos provar que eles realmente são donos do Banco do Brasil, tem que haver uma auditoria muito profunda para ver de quem são realmente as empresas acionistas do Banco do Brasil. E, então, muita atenção, mais uma vez eu alerto, muita atenção com as afirmações que nós fazemos, com as informações que nós divulgamos, com as informações que nós acreditamos e tomamos como verdade. Não é porque alguém diz a família Rothschild é dona do Banco do Brasil que nós vamos aceitar isso. Como é que esta pessoa sabe disso? Peçam à pessoa provas e vão ver que a pessoa até vai se reliar. A maior parte das pessoas é isso. Quando nós pedimos provas do que está sendo afirmado, a pessoa ofende-se, porque estão duvidando da palavra dela. Duvidem da minha. Eu até digo, não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Não acreditem em nada do que eu digo. Vão comprovar, vão procurar e ver se está certo. Porque quando fazem isso, conseguem descobrir erros nas minhas pesquisas, como já aconteceu. Pessoas descobrirem erros em coisas que eu apresentei e as pessoas chegam para mim e dizem, Daniel, tem este erro aqui, e eu conserto. E aí todo o meu trabalho fica muito melhor. Então, por isso eu digo, eu não sei tudo e estou estudando e preciso do vosso auxílio, porque muitas informações são dadas por vocês, algumas informações são passadas por indivíduos que me fornecem certas coisas e vocês identificam erros nas minhas próprias pesquisas que eu depois conserto e faz com que todas estas informações, este material disponível, fique muito melhor. Né? Vamos ver aqui que se está tudo correndo bem. Sim, está tudo correndo bem. Então, a seguinte tradução contém comentários do tradutor, eu próprio, devidamente destacados em itálico, entre parênteses retos e com fonte mais clara. Então, o documento é este. Ele tem o título Nathan Mayer Rothschild. Era este o nome que eu estava querendo me lembrar há pouco e não me estava lembrando. Nathan Mayer Rothschild, que é o fundador do N.M. Rothschild & Sons, o banco, o principal banco da City of London, onde foi determinado o preço do ouro desde 1919 até 2004 ou 2014, agora acho que é 4, sempre fico na dúvida. Então o preço do ouro era determinado, nós fizemos um vídeo sobre isso, um artigo bem detalhado, com informações mais uma vez oficiais, mostrando que o preço do ouro foi determinado durante décadas dentro do banco dos Rothschild na City of London.
E o fundador desse banco era Nathan Mayer Rothschild, e este documento tem esse título: Nathan Mayer Rothschild e o Brasil, o papel de Samuel Phillips and Company. Aí eu pergunto, quem é que conhece Samuel Phillips and Company? Eu nunca tinha ouvido falar. Pode ser que existem pessoas que conheçam, claro, mas eu nunca tinha ouvido falar. E é isso que nós vamos ver, qual é o papel do Samuel Phillips and Company no Brasil. Este documento foi criado por Roderick G. Barman e é um documento autorizado, reconhecido pela família Rothschild e está dentro dos arquivos da família Rothschild. E o Roderick Barman analisa os altos e baixos do relacionamento de Nathan Mayer Rothschild com o seu agente no Rio de Janeiro. Aqui tem o link para o documento, tem aqui o print do documento. Aqui o documento que eu traduzi só tem este capítulo. O que é mais interessante é que ontem eu descobri o documento inteiro, do qual este capítulo referente ao Brasil está incluído. Tem a ver com o Brasil. Então, na altura, quando eu fiz a tradução, foi o que nos interessa. E a tradução começa o seguinte: deixem-me só molhar a garganta aqui com o chá de pau d'arco e aroeira. Sugiro a todos que cuidem do sistema imunológico, comendo cebola crua, alho cru, tomem própolis, cloreto de magnésio, chás. Para quem tem menos potencial económico, como eu, foquem nos chás que são baratos e muito eficazes. Então vamos em frente. Em 18 de junho, Judith Cohen, recém-casada com Moses Montefiore, escreveu em seu diário: nesta noite também passeámos com minha irmã Anna Rothschild e encontramos lá Esther e Samuel, que tiveram a gentileza de nos levar para casa em seu coche. Vamos aqui ver quem era Moses Montefiore. Nós já mencionámos ele atrás no vídeo sobre o início do sionismo no século XIX para século XX, né? E ele, se vocês clicarem naquele link ali, vai aqui para dentro deste site, que é um site judeu, que tem imensa informação sobre figuras importantes para o sionismo e para o judaísmo, porque o judaísmo e o sionismo hoje estão bem misturados. E então o Sir Moses Montefiore era uma pessoa foi muito importante para todo o movimento sionista internacional e para a instauração do Estado de Israel. Depois podem abrir aqui e ler com detalhe quem era este senhor. Anna, Judith e Esther eram todas filhas de Levi Barent Cohen, sobre as quais muito já foi escrito. Mas quem era Samuel? Samuel, o dono que criou isto, Samuel Phillips and Company. Quem era Samuel? A resposta a essa pergunta lança uma luz considerável sobre os vínculos existentes entre Nathan Mayer Rothschild, marido de Anna, e a comunidade empresarial judaica na Inglaterra, e sobre como esses vínculos permitiram que ele estabelecesse conexões comerciais com o Brasil. Lembrando que nós já estamos dentro do documento, lendo o que está escrito no documento, traduzido originalmente pelo canal Daniel Simões. Aqui tem um print do nosso vídeo que lançámos o ano passado, o início do sionismo, o movimento sionista internacional, onde o ministro Moshe Montefiore é mencionado. O que nós dizemos sobre ele é que ministro Moshe Montefiore é um financista banqueiro judeu inglês. Ele, o fundo Maskeret Moshe, criado para apoiar assentamento judeu, Yishuv, na Palestina, Eretz Israel, Terra Santa ou Terra de Israel, com cerca de 25 mil judeus na Palestina por volta de 1880. Ou seja, em 1880 já estava havendo um movimento para a criação do Estado de Israel.
É isso que nós vemos nos vídeos, que a coisa, o Estado de Israel, apesar de ter sido reconhecido pelas Nações Unidas apenas em 1948, já estava havendo um movimento no século XIX, na segunda metade do século XIX, para que o Estado de Israel fosse criado. E só foi realmente criado graças à participação de Abraham Edmond Benjamin James of Rothschild, que começa a fazer a compra de assentamentos na Palestina. É muito bom nós colarmos tudo isto para nós termos noção de o poder que domina o Brasil. Se nós quisermos realmente sair deste embrulhado, que cada vez está mais embrulhado, neste momento as pessoas não podem nem sair de casa praticamente, é bom que nós comecemos a tomar consciência, conhecimento destes pequenos detalhes que constituem a história do Brasil diretamente ligada à história do mundo. Então o Rabino Moilever trabalhou incansavelmente para encontrar financiamentos, que é este senhor que está aqui, Rabino Shmuel Moilever, para a fundação do Estado de Israel. E desde então esta ideia de colonização tornou-se o centro da sua vida e da sua ocupação. Trabalhou e muito nisto o ministro Moshe Montefiore, que é o que está mencionado aqui no início do documento que nós estamos lendo, traduzido. Até meados do século XVIII, a comunidade judaica na Grã-Bretanha era composta de grande parte por pessoas de origem sefardita, originárias de terras ao redor do Mediterrâneo. A partir do início da década de 1740, vários milhares de judeus askenazim, nativos da Europa Central e Oriental, chegaram à Grã-Bretanha. Entre esses imigrantes, muitos deles pobres e com baixa escolaridade, estava Moshe ben Zanvil Polvermacher, nascido na cidade de Krotoshin, sudoeste de Posen, depois nomeada Polónia Prussiana. Na Inglaterra, onde chegou no início da década de 1760, com cerca de 18 anos, ficou conhecido como Moses Samuel. Ele construiu sua fortuna como comerciante, estabelecendo no East End de Londres. Piedoso e respeitável, ele se tornou um dos principais membros da grande sinagoga, sendo escolhido por Parnas, como Parnas, que é o diretor, em 1795. Reparem que nós vamos até lá bem atrás para nós conseguirmos contextualizar tudo aqui até o dia de hoje. Ele se casou com Esther Phillips e o casal teve cerca de 10 filhos. Eugenia aqui não existe. Eu incluí esta pequena tabela cronológica, que não está incluída no texto original do documento, para nós podermos nos contextualizar melhor nesta época. Porque nós estamos aqui vendo que são datas do século XVIII. Então, para nós conseguirmos nos contextualizar melhor, lembrando que em 1694, dia 27 de julho, foi a fundação do Banco de Inglaterra, no final do século XVII. O Banco de Inglaterra começa como um banco privado dos Rothschild. Olha bem o que está dizendo aqui. O Banco de Inglaterra começa como um banco privado dos Rothschild, que atua como banqueiro do governo, principalmente para financiar os esforços de guerra contra a França. O rei e a rainha, William e Mary, são dois dos acionistas originais. A Carta Régia original, assinada pelo rei Guilherme III, explica que o banco é fundado para promover o bem público e o benefício do nosso povo. Aqui vocês podem clicar aqui neste link. Se olharem aqui para baixo, para o canto inferior esquerdo, vocês veem o link que tem ali bankofengland.co.uk. É a história. Vamos clicar aqui para nós podermos ver que tudo isto, todas estas informações não são inventadas. Todas elas têm embasamento de documentos oficiais e eu mostro sempre os links da origem destas informações. Dentro do Banco de Inglaterra existe um arquivo histórico. São muitos, muitos documentos que estão aqui. Nós, em outros vídeos, eu já mostrei parte destes arquivos. Aqui está uma pequena tabela cronológica, onde vocês encontram as referências à família Rothschild e tudo. Podem entrar aqui e ver. Existe aqui imensos arquivos. Foi neste imenso arquivo do Banco de Inglaterra que nós conseguimos encontrar as referências ao Banco Bis e ao ouro nazi que os aliados financiaram Hitler e o partido nazista através do BIS. Foi a instituição JP Morgan que
enviou ouro dos aliados para o BIS e do BIS para o Banco Central Alemão, o Reichsbank. E isto foi encontrado por nós em documentos, atas do Banco de Inglaterra. Também foram traduzidas por nós originalmente. Todas estas traduções que nós estamos trazendo não existem, não existiam na língua portuguesa. Nós estamos a trazer para a língua portuguesa a verdadeira história que tem vindo a ser escondida, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal. As pessoas não têm conhecimento deste tipo de versões históricas. E os documentos oficiais, como a professora Fátima Pinel tanto gosta de dizer, estão lá fora. Nós precisamos ir em instituições que possuem documentos noutras línguas, em alemão, em inglês, francês, italiano, espanhol, e vamos encontrando, esgravatando e trazendo isto, informações importantes para a língua portuguesa. Em 1697, e é aqui que nós temos uma surpreendente informação, que nós já mostramos noutro vídeo, dedicado apenas a este tema. Em 1697 a 701 acontece a primeira corrida do ouro dos tempos modernos, que começam onde? No Brasil. E vocês podem clicar aqui neste link que vai diretamente para os arquivos da família Rothschild, onde eles dão detalhes sobre isto. A primeira corrida do ouro leva ouro do Brasil para Londres, parcialmente transportado em navios pertencentes à Companhia das Índias Orientais. Ou seja, ouro sendo roubado. Não é? Porque o Brasil era parte do território português, não era colónia, era território português. Este ingresso de ouro levou à demanda por um cofre em Londres, construído para esse fim, estabelecido pelo Banco de Inglaterra. Ou seja, foi criado um cofre em Londres só para receber o ouro saqueado aqui do Brasil. Vocês têm ideia da quantidade de ouro que existia? Existem cartas que o professor Lório Rocha trouxe. O professor Lório Rocha também faz um levantamento histórico, documentos oficiais, antigos, onde era descrito rios aqui no Brasil, onde as pedras preciosas estavam assim no fundo, as pessoas simplesmente botavam a mão e traziam no início, isto lá no século XVII, século XVI, século XVIII, né? Era muito rica, a riqueza aqui do Brasil é assim uma coisa assim que quanto mais nós vamos tomando consciência do tamanho da riqueza do Brasil, mais nós vamos ficando de boca aberta, porque está, vamos dizer, há 300 anos, sendo roubado em grandíssimas quantidades, em quantidades megalíticas de minério, e o Brasil continua sendo o mais rico do mundo. Dá para ter uma ideia da quantidade de riqueza que existe neste país? Eu não consigo imaginar, não. É muita coisa. Então, depois, em 1713, e aqui é a parte da história que a República Maçônica não conta, aconteceu o Tratado de Methuen, ou o Tratado de Panos e Vinhos. Um tratado comercial que aconteceu de 1703, esteve ativo, digamos assim, valendo este tratado comercial de 1703 a 1836. Reparem, um tratado comercial com 133 anos de duração entre Portugal e Inglaterra, onde Portugal compraria tapeçarias da Inglaterra e a Inglaterra compraria vinhos de Portugal, ou seja, uma troca comercial. Portugal comprava tapeçarias da Inglaterra e a Inglaterra vinhos de Portugal. A diferença de quantidade de produtos exportados, muito mais tecido comprado por Portugal do que vinhos para a Inglaterra, fez com que Portugal entrasse numa crise imensa, gerando até fome. Olhem bem, a única forma de pagar foi com o ouro vindo do Brasil, fazendo da Inglaterra o maior beneficiado com tal tratado e tornando Londres o novo centro financeiro europeu. Isto está descrito dentro da Fundação Getúlio Vargas. Vamos aqui ver, porque vale a pena dar uma olhada, que sempre confirmando que nós não estamos inventando nada, as fontes são oficiais. Nós apenas vamos pegando as pontas que estão soltas em instituições diferentes e vamos colando estas pontas todas soltas numa cronologia só, que nos mostra assim, um panorama muito mais claro. Então vocês podem entrar aqui e a partir daqui vocês podem mergulhar e explorar a partir deste link dentro da Fundação Getúlio Vargas. Está aqui, o Tratado de Methuen. Entrem e mergulhem
estudem, leiam. A Fundação de Getúlio Vargas está em português, fica mais fácil o acesso. Então reparem que, começando a primeira corrida do ouro, em 1701, reparem como estas datas são bem próximas, não é? Em 1694 é criado o Banco da Inglaterra. Em 1697, 3 anos depois, começa a corrida do ouro no Brasil. E em 1703 acontece o tratado comercial entre Portugal e Inglaterra, onde Portugal simplesmente é saqueado também, né? A nível de dívida externa com estas artimanhas da família Rothschild. E se o Brasil estava sendo roubado pela família Rothschild, este ouro todo, incontável quantidade de ouro, porque não tem hoje como saber qual a quantidade de ouro que a família Rothschild levou aqui do Brasil, e ainda hoje leva. Quando Portugal entrou nesta situação com a Inglaterra de dívida e começou a pagar com o ouro vindo do Brasil, quer dizer, ainda mais ouro para a Inglaterra. Tanto ouro, mas tanto ouro, que tornou Londres o novo centro financeiro europeu e do mundo, onde foi criado depois até uma bolsa de metais, só para metal, ouro, prata, alumínio, só para vocês terem ideia. E continuando a tradução, o filho mais velho foi Samuel Moses Samuel, o Samuel que foi casado com Esther Cohen. Samuel e seus 4 irmãos parecem ter se tornado comerciantes, a princípio, em parceria com o pai. Em 1805, o Diretório de Correios de Londres registra a empresa Moses Samuel & Sons no número 1 Hammett Street, em Minories, Tower Hill. A posição da família foi atestada pelo casamento em 1802 e Anna Samuel com Samuel Cohen, filho mais velho de Levi Barrett Cohen, e pelo casamento de Samuel Moses Samuel com Esther Cohen em 1803. É aquela coisa, um casou com o outro, aquelas historinhas de gente nobre, né? Quando Moses Samuel se aposentou dos negócios e se estabeleceu em Bath, seus filhos continuaram a empresa como Samuel Brothers African Merchants, ou seja, mercadores africanos, no número 1 Hammett Street. No entanto, S.M. Samuel também dirigiu o seu próprio negócio. Em fevereiro de 1812, ele forneceu a seu cunhado, Nathan Meyer Rothschild, 26 dúzias e meia de vinho do Porto, vinho português. Aí, Portugal sempre no meio. É Portugal e o Brasil. Vinho português da cidade com o mesmo nome, que é da cidade do Porto. Vintage de 1804. Ofereceu também 10 dúzias de vinho da Madeira, que também é outro vinho português da Ilha da Madeira, maduro, um barril de vinho da Madeira, um berço de criança, uma Bíblia e profecias com anotações e comentários, encadernada em 13 volumes, e um conjunto completo de orações do festival. A conta desses itens heterógenos chegou a 245 libras, 5 cêntimos e 4, não sei bem o que é aqui, 4D, décimos talvez, não sei. Então aqui nós temos uma imagem do vinho da Madeira, que achei muito interessante esta imagem, que é um vinho da Madeira que foi descoberto atrás de uma parede. Isto é um vinho do século XVIII. A adega secreta foi descoberta em museus dos Estados Unidos. Como é que isto foi para lá, né? A parede falsa protegeu garrafas e garrafões durante a lei seca. O espólio pode valer 2,5 milhões de dólares. E a receita será usada para melhorar as acessibilidades do museu. Vinho antigo. O vinho do Porto e o vinho da Madeira, que S.M. Samuel vendeu a Nathan Rothschild, indicam que ele e a empresa de Samuel Bros estavam negociando com Portugal e suas colónias. O arquipélago da Madeira eram colónias de Portugal. Hoje são regiões autónomas ainda pertencentes a Portugal. Lembrando que as letras que estão assim cinzas e em itálico são comentários meus dentro do próprio documento. Foi precisamente essa conexão e a vontade de explorar novas oportunidades de negócios que explicam a criação da nova empresa de Samuel Phillips. No final de 1807, os exércitos franceses invadiram Portugal, com Napoleão, até então neutros nas guerras napoleónicas. Em vez de tentar resistir à invasão, a família real portuguesa, a corte e o governo embarcaram em uma frota no Porto de Lisboa.
e cruzaram o Atlântico até ao Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Império Português. Este comentário aqui é muito interessante, né? Porque eles dizem, em vez de tentar resistir à invasão, olha, nós vemos aqui na tabela cronológica, aqui em cima, né, que Portugal, nesta altura, 1807, estava passando por crise imensa, até fome estavam passando, graças à dívida que estava com a Inglaterra. Portugal não tinha a mínima condição de entrar numa guerra contra um império napoleónico. Não tinha a mínima condição. O Brasil deixou de ser uma colónia. O Brasil nunca foi colónia de Portugal. Reparem bem, este artigo, fortalece a visão de que o Brasil foi colónia de Portugal. Dizendo o Brasil deixou de ser uma colónia, mas não. O Brasil nunca foi colónia de Portugal. E este link que está aqui é um link para uma aula do professor L'Oriol Rocha, com quase 3 horas, onde imensa informação oficial é divulgada lá. Eu sugiro que vocês tirem um tempo e ouçam esse vídeo, que é um vídeo super rico. Esta deficiente percepção de que Brasil era uma colónia de Portugal, esta deficiente percepção histórica é iniciada pela maçonaria desde, pelo menos, a Declaração da Independência do Brasil em 1822. E seus portos, vamos aqui pegar a frase de início, o Brasil deixou de ser colónia, e seus portos foram abertos para comercializar com Estados amigos, sobretudo com a Grã-Bretanha. Estados amigos. Entre os comerciantes ingleses que se estabeleceram no Rio de Janeiro em 1808 estavam Dennis David Moses Samuel, irmão mais novo de S.M. Samuel, e Alfred Abram Phillips, sobrinho de Esther Phillips Samuel. Vamos aqui só confirmar se está sendo tudo transmitido ok. Ok, está tudo. Mais uma pequena tabela cronológica não incluída no texto, no documento traduzido, para nós podermos nos situar. Em 1797, ou seja, final do século XVIII, a França declara guerra à Grã-Bretanha. É o Napoleão que estamos aqui falando. Quando uma pequena força francesa desembarcou na Grã-Bretanha continental, os temores de invasão se espalharam rapidamente. Em 1806, o primeiro cliente de Rothschild, o príncipe eleitor de Hesse-Kassel. Isto é uma oportunidade que os Rothschild têm de aumentar muito a sua riqueza e o seu poder. Napoleão invade Hesse em resposta ao apoio de Guilherme IX à Prússia. No avanço do exército de Napoleão, Guilherme IX é forçado a se exilar no ducado de Holstein. O dilema de como ocultar os seus cofres das forças de ocupação é resolvido por Carl Friedrich Buderus, de 1759 a 1819, seu consultor financeiro, que recomenda que todas as suas ações sejam confiadas à casa de Rothschild. Ou seja, nós temos a ver aqui um rei, um imperador, né, que era da Prússia. Imperador não, na Prússia era czar, se não estou em erro. Acho que era semelhante à Rússia. Na Prússia era um czar Guilherme IX, se não estou em erro. Está vendo? Não sei tudo. Então nós vemos aqui um czar da Prússia entregando a sua fortuna, a sua riqueza à casa de Rothschild. Então ela é confiada à casa de Rothschild porque estariam em melhor posição para proteger seus fundos. Assim, o príncipe eleitor confia parte da sua vasta fortuna a Mayer Hamschel Rothschild. Por segurança, se vocês clicarem neste link, vão entrar dentro dos arquivos da família Rothschild e ler a história da Casa de Frankfurt, que é uma das casas da família Rothschild. Existiam várias casas em Viena, em Frankfurt, em Paris, em Londres e em Nápoles. Mayer redireciona, olha bem a jogada dos caras. Os caras recebem a fortuna, uma fortuna gigantesca deste príncipe eleitor para guardarem. O que é que eles fazem com essa fortuna? Eles redirecionam esse valor para o filho. O Mayer, que era o Rothschild, digamos assim, original da casa Rothschild, do escudo vermelho, ele redireciona essa fortuna para o seu filho, para Nathan, em Londres. E o que é que este faz? Este investe 550 mil libras, que é muito dinheiro para aquela época, ainda hoje é muito dinheiro,
dos fundos de William IX em títulos e ouro do governo britânico. Esses investimentos revelam-se extremamente lucrativos e quando William IX volta do exílio, os Rothschild já haviam acumulado consideráveis interesses, ou seja, haviam multiplicado a fortuna do cara, né? Sem o cara ceder. Né? A reputação dos Rothschild de confiabilidade e gestão financeira astuta fica firmemente estabelecida. Ou seja, os caras devolvem o dinheiro para o William, mas em retorno já tinham multiplicado aquilo e ficaram com a multiplicação para eles. Em 1807, a Casa de Rothschild em Frankfurt trata de grande parte das extensas transações financeiras de William IX. Devido à influência de Buderus e até à expulsão do exército francês do eleitorado de Hesse em 1813, Buderus, em nome de William IX, utiliza os serviços dos Rothschild para realizar discretamente transações financeiras em toda a Europa. Nestes primeiros anos do século XIX, Mayer Amschel Rothschild, da Casa de Frankfurt, consolida sua posição como principal banqueiro internacional para William IX e começa a emitir seus próprios empréstimos internacionais, emprestando capital ao Landgrave. Ele também lucra com a importação de mercadorias, contornando o bloqueio continental de Napoleão. Como resultado dessas negociações, Mayer Amschel acumula uma fortuna considerável. E aqui está o senhor, lindo. Espero que eu não vá ficar com uma careca tão grande quanto eu. A empresa, criada por dois jovens, Dennis Samuel, com 24 anos, em 1808, prosperou. Em 1812, os seus negócios, e aqui já estamos dentro novamente da tradução do documento, em 1812, seus negócios eram tão consideráveis que exigiam a presença no Rio de um terceiro irmão, James Samuel. Em 21 de setembro, James escreveu de Portsmouth para Nathan Mayer Rothschild. Reconhecendo o recebimento de uma carta endereçada a Samuel and Phillips, ele observou: "Ficarei feliz no prazer de vê-lo antes da minha partida, com espera diária, com os melhores votos à senhora R. Rothschild, né? A você e à família." De facto, os negócios entre Rothschild e Samuel and Phillips já estavam em andamento. No início de outubro, a empresa do Rio de Janeiro comprou 133 portos, vindo do Porto, moedas de ouro no valor de 303 libras, despachadas para Londres em uma lata, ou seja, feita de lata, pela Act and Risk of N.M. Rothschild. Isto é muito interessante, né? Porque era uma lata feita de lata. Né? No inglês diz que é uma lata de lata. A lata era um tipo de metal que era considerado dentro da London Metal Exchange, ou seja, da bolsa de câmbios de metais de Londres. A lata era uma commodity. Hoje eu não sei se ela ainda é considerada uma commodity. Eu acredito que sim. No final de dezembro, Samuel and Phillips despacharam 19 barras de ouro no valor de 1.525 libras. Foi nessa época, reparem bem, aqui dá para nós termos um pouquinho a dimensão da coisa, destes valores. 19 barras de ouro valem 1.525 libras. 19 barras de ouro. Ora, nós já lemos lá em cima valores de 500 mil libras. Quantas barras de ouro é que são? Os Rothschild emprestaram em 1822 2 milhões e meio de libras aqui à maçonaria republicana aqui no Brasil, para garantir a independência do Brasil em relação a Portugal e para a futura instauração da República. 2 milhões e meio de libras. Ora, nós estamos aqui a ver, isto é tudo na mesma época, né? Aqui, isto é 1812, 10 anos depois foi quando, 13 anos depois, que foi 1825, foi quando os Rothschild fizeram o empréstimo de ouro ao Brasil, o primeiro empréstimo, a primeira dívida externa do Brasil mesmo, porque as dívidas externas anteriores estavam sendo de Portugal. Se 1.525 libras são 19 barras de ouro, 2 milhões e meio de libras, quantas barras de ouro são? Vocês estão vendo bem o volume de dinheiro que foi emprestado aqui para a maçonaria garantir a independência de Portugal e a instauração da República, para que os Rothschild pudessem entrar aqui dentro do Brasil e começar a saquear tudo e a ser donos de tudo. Espero que estejam compreendendo bem isso, clarificando bem essa transição histórica que foi tirar o Brasil das mãos de Portugal. Foi nessa época que Rothschild começou a fornecer dinheiro para os exércitos britânicos no continente. O Brasil, com suas minas de ouro, era uma fonte
para a espécie de que precisava. Olha bem o que está aqui dizendo. Está dentro do documento dos arquivos da família Rothschild. O Brasil, com suas minas de ouro, era uma boa fonte para a espécie que precisava, isto para fornecer dinheiro para os exércitos britânicos no continente. Os exércitos britânicos foi o império na Índia, no Oriente, na África, em todo lugar. Os caras invadiram tudo para saquear e conquistaram imensa coisa no mundo. Como é que eles conseguiram isso? Com o ouro do Brasil. Tomem consciência disso. Para pagar as remessas feitas por Samuel and Phillips, Rothschild enviou às firmas letras de câmbio sacadas dos comerciantes britânicos e portugueses no Rio de Janeiro. Cada transação foi separada e com liquidação automática. Estamos a tomar consciência do poder, da importância que o Brasil tem e teve para esta concentração de poder financeiro internacional, que gera o BIS, que gera o Banco Mundial, gera o FMI, gera a Primeira e Segunda Guerra Mundial, gera a criação do Estado de Israel, gera todo o contexto político e económico e social que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo como é que chegou aqui. E o Brasil, sem o Brasil, estes caras não teriam sido capazes de chegar onde chegaram hoje em dia. Não? Com 5 mil crianças morrendo de fome todos os dias, 5 mil crianças. Essa é a grande crise mundial. Não? 30 mil pessoas morrendo de fome todos os dias. 30 mil. Essa é o grande vírus do mundo. E ninguém se mobilizou para parar isso. Quem é que se mobilizou? Onde é que houve esses governos importados com alguma coisa, com a saúde humana? 30 mil, façam as contas, por dia. Pessoas morrendo de fome em todo o mundo. Em 10 dias são 300 mil. Em 100 dias, que são pouco mais de 300 meses, de 3 meses, são 3 milhões de pessoas que morreram de fome. Onde é que está o combate a esse vírus? Eu não caio nessas jogadas, sabe, de conversas que esses caras contam. Quando nós fazemos esta revisão histórica e começamos a entender realmente onde é que nós estamos. Sem o Brasil, estes caras não tinham chegado ao ponto onde estão hoje. 1909. Rothschild fazem o primeiro negócio de lingotes de ouro. A Casa de Londres negocia com a Brownsberg Company de Amsterdã e Flushing, iniciando assim os trabalhos com ouro, comércio, refino e mineração de ouro, estendendo-se por quase 200 anos. Ou seja, até depois do século XXI, já. Em 1814, Rothschild fornecem ouro para o Duque de Wellington, opositor de Napoleão Bonaparte. Vamos aqui ver se está tudo aqui ok. Está cortando e voltando. Ok. Mateus, o link está no artigo. É só abrir. No início do artigo, no início do vídeo, aqui eu mostrei. O link está lá. É só clicar que vai direto para o documento. 1814. Rothschild fornecem ouro para Duque de Wellington, opositor de Napoleão Bonaparte. Nos anos finais das guerras napoleónicas, o Duque Wellington avança para o norte através da Espanha e empurra os franceses de volta aos Pirineus. Mas precisa desesperadamente de dinheiro para pagar suas tropas. Os irmãos Rothschild estão espalhados pela Europa e Nathan Rothschild, que ainda é um recém-chegado ao Banco Britânico, é contratado pelo governo de Inglaterra para fornecer ao Duque Wellington os fundos necessários e, junto com seus irmãos, montar uma rede de agentes para comprar moedas e transferi-las para Wellington, na forma de moeda local. A empresa de N.M. Rothschild & Sons é abordada, acredita-se, porque o governo já havia falhado em estabelecer uma rede semelhante e havia sido derrubado por outras firmas londrinas mais estabelecidas. A pressão estava nos Rothschild para ter sucesso. Nathan entende que o sucesso nesse negócio pode levar no futuro a novas comissões importantes da Grã-Bretanha e seus aliados. Os irmãos Rothschild desenvolvem então uma rede incomparável de rotas secretas e correios rápidos. Em um pós-escrito de uma carta do mensageiro de Rothschild, John Roworth, sou informado pelo Commissary White que você fez bem pela informação adiantada que você teve da vitória ganha em Waterloo. Aqui está um pequeno erro de tradução. Aquela história que muita gente fala de
os Rothschild, a vantagem que os Rothschild tiveram na Batalha de Waterloo. Está aqui, eles próprios contam essa história. É oficial, sim, podem contar essa história. O correio e a rede de comunicações Rothschild ganham uma reputação justificável de velocidade e confiabilidade. A Comissão de Waterloo sublinha o sucesso de uma empresa baseada em fortes laços familiares e uma rede de comunicações insuperável. Em 1815, notícias da vitória inglesa em Waterloo chegam a Newport, City of London. Aqui está aquela história que muitos contam. Está aqui, eles próprios contam isso. O melhor negócio que já fiz, diz o próprio Nathan Mayer Rothschild. O The Times, o jornal, em dezembro de 1823, relata o Sr. Rothschild desempenhou um papel tão importante na história da geração atual que é muito provável que nunca venha a ser esquecido. E até hoje ainda não foi. Nos últimos anos do século XIX, alguns comentaristas até acreditam que Nathan Rothschild fez uma fortuna após Waterloo, agindo de acordo com o seu conhecimento inicial da vitória e comprando no mercado com o conhecimento certo de que os estoques subiriam quando a vitória fosse confirmada. Alguns escritores declaram que Nathan estava realmente presente em Waterloo e pessoalmente havia trazido de volta as primeiras notícias da vitória, montando uma sucessão de cavalos pela Europa, cruzando o Canal da Mancha na calada da noite. Uma análise cuidadosa, lembrando que isto são palavras que estão dentro dos arquivos da família Rothschild, uma análise cuidadosa das finanças de Rothschild prova que esse não é o caso. Então a família Rothschild nega essa acusação, digamos assim, que essa versão da história que é contada no The Times de 1823. Eles negam, dizem que uma análise cuidadosa das finanças dos Rothschild prova que não é o caso. 1 milhão fora do Waterloo. Embora seja virtualmente parte da história inglesa que Nathan Mayer de Rothschild, da Casa de Londres, tenha feito 1 milhão ou milhões de suas primeiras informações sobre a Batalha de Waterloo, a evidência é pequena, dizem eles. Pouco mais, na verdade, do que a carta de Rodward para Nathan ter feito bem, reforçada por uma lenda persistente. Ou seja, eles dizem que é uma lenda, isso que tem vindo a ser contado. Que não tem documentos que comprovem que realmente os caras se aproveitaram na queda de preços na Bolsa de Londres e compraram tudo. E tinham dinheiro para comprar, porque os caras andavam já roubando o ouro do Brasil há imenso tempo. Lembrando disso, tudo isto é possível com o ouro do Brasil. Na ausência de registros contemporâneos no Newport, é impossível estimar o tamanho do seu ganho. Então, como é impossível estimar o tamanho do seu ganho, fica aquela dito por um não dito. Mas conhecendo a estrutura do mercado, podemos concluir que, por mais que Nathan tenha saído do Waterloo, deve ter sido muito menos que 1 milhão de libras, quanto mais milhões. Eu estou ligando, um parênteses aqui, eu estou ligando a energia para carregar o computador, então vai ficar um zumbido durante algum tempo. Por favor, tenham paciência. Na ausência de registros contemporâneos, no Newport é impossível estimar o tamanho do seu ganho, mas conhecendo a estrutura do mercado, podemos concluir que, por mais que Nathan tenha saído do Waterloo, deve ter sido muito menos que 1 milhão de libras, quanto mais milhões. O impacto de Waterloo para os Rothschild. Para Wellington, Waterloo foi o culminar de uma longa campanha contra Napoleão. Difícil de bater nisso, senhores. Vamos ver quem vai bater mais tempo. Foi a sua previsão para a batalha. Para Nathan Rothschild, cujos irmãos o viam como seu general comandante em sua própria campanha paralela durante as guerras napoleónicas, Waterloo sublinhou o sucesso de um plano de negócios construído com fortes laços familiares e uma rede de comunicações insuperável. Eu, que o conheço tão bem e que no cumprimento do meu dever público recebi tanta ajuda dele, posso seguramente dizer que ele foi o mais capaz, hábil, correto e liberal em todo o curso de seu emprego como um todo agente do Estado. Uma apreciação de John Harris, comissário-chefe britânico na época do Waterloo, em relação a Nathan Rothschild. Ainda vemos que em 1815 a 1835, Nathan Mayer Rothschild, da Casa de Londres, emite 26 empréstimos governamentais britânicos e estrangeiros. Em 1818, faz o primeiro grande negócio de empréstimos com 5% de empréstimo ao governo prussiano. E é assim que estes caras vão aumentando a fortuna. Faziam grandes empréstimos com taxas bem altas, porque 5% naquele tempo já era uma taxa muito alta,
a impérios. Os caras fazem logo assim, a governos, a impérios. Considerado por muitos como o verdadeiro precursor do empréstimo público que transformou o mercado internacional de capitais no século XIX, embora os 5 filhos de Mayer Amschel Rothschild, da Casa de Frankfurt, tivessem arranjado muitos empréstimos para os governos soberanos antes de 1818, a emissão de bónus prussianas de 5% de 5 milhões de libras. Ora, se nós lá atrás vimos que mil e poucas libras ia dar, quanto é que era? Quantas barras de ouro é que nós vimos aqui? Que era, aqui, rever, nós estamos estudando, aqui, ó, 1525 libras, representa 19 barras de ouro, né? 1525 libras representa 19 barras de ouro. Aqui nós estamos a ver que o cara emprestou 5 milhões de libras. Quanto é que será isto em barras de ouro? Esse empréstimo foi a primeira de muitas emissões de títulos do governo seguindo esse modelo, que eram a base dos negócios de N.M. Rothschild & Sons em Londres até a Segunda Guerra Mundial. E uma característica significativa dos negócios das outras casas bancárias de Rothschild em Paris, Frankfurt, Viena e Nápoles. E continuando dentro da tradução do documento, em meados de 1815, Samuel e Phillips haviam se tornado o agente correspondente de Rothschild no Brasil, mantendo uma conta permanente para transações entre a empresa e Rothschild. Uma conta equilibrada no final do calendário anual. A partir da correspondência sobrevivente, fica claro que Danny Samuel era a figura dominante da empresa. Ele não tinha muita cultura ou educação. Seu estilo de escrita e ortografia eram erráticos, na melhor das hipóteses. Mas era enérgico, perspicaz e sem muito escrúpulo. Sem muito escrúpulo. Ele cultivou contactos estreitos com funcionários do governo do Rio, particularmente os do Tesouro, mantendo a casa aberta para eles e, silenciosamente, proporcionamos uma parcela dos lucros. Olha o que está aqui a dizer. Né? Os caras ainda colocam, né? Cara, silenciosamente proporcionando uma parcela de lucros para os funcionários do governo do Rio, principalmente os do Tesouro. O que é que quer dizer isto silenciosamente? É dinheiro passando por baixo das mesas, né? Para poder se movimentarem como queriam aqui dentro do Estado brasileiro. Né? Agora, bem a pergunta, será que isso ainda acontece? É uma pergunta retórica, um pouco de sarcasmo à mistura. Será que ainda está acontecendo uma silenciosa proporcionabilidade de uma parcela dos lucros destas transnacionais aqui no Brasil em relação aos políticos? Será que os políticos estão silenciosamente participando dos lucros das transnacionais aqui no Brasil? Essa é uma pergunta retórica, tem muito sarcasmo assim à mistura. Em fevereiro de 1816, Danny Samuel comentou com Nathan Meyer sobre os nossos negócios de governo, que em grande parte estão em nossas mãos. Olha o que ele está dizendo. Olha bem a definição, o que está sendo revelado nestes documentos. Eles estão dizendo que, silenciosamente, havia corrupção. Os caras simplesmente compravam os políticos. Compravam principalmente, particularmente, funcionários do governo do Tesouro do Brasil. Né? E este cara, Danny Samuel, ainda comenta com ele os nossos negócios do governo brasileiro, que em grande parte estão em nossas mãos. Quer dizer, os caras já estão dizendo tudo. Os caras têm o governo do Brasil nas mãos deles. Que tal isso? E hoje, como é? 2 meses depois, ele enviou a Rothschild uma letra de câmbio escrita pelo Tesouro Português a 70 libras e meia por 1.000 réis e 3 libras e meia acima da taxa de câmbio vigente, obtendo um ganho total a 5%. E aqui tem uma imagem, que é uma fatura para caixas de moeda de ouro, porte, enviada do Brasil para a Inglaterra por Samuel and Phillips, no paquete de ano em 1815. As negociações com Rothschild, Samuel and Phillips eram respeitosos e obedientes. Desculpa, nas negociações com Rothschild, Samuel e Phillips eram respeitosos e obedientes. A empresa sempre foi gratificada e honrada por receber as cartas de Nathan Meyer e cumprir seus pedidos. A maneira bonita de oferecer espontaneamente sua garantia colossal da nossa empresa está indelevelmente marcada em nossa mente. A empresa sofreu as repreensões de Rothschild sempre cedendo aos seus desejos. Ao mesmo tempo, tentava constantemente
obter informações privilegiadas de Rothschild e aumentar seus favores. O relacionamento comercial era aquele em que a Samuel Phillips enviava espécie e pó de ouro, aqui do Brasil, e colecionava contas escritas no Rio de Janeiro que Rothschild havia descontado, remetendo os lucros sob a forma de boas contas para a Inglaterra. A Inglaterra sempre enchendo os bolsos à conta do Brasil. O negócio era mutuamente lucrativo e cresceu em tamanho e intensidade na década após 1815. Então quem estava enchendo os bolsos com a riqueza do Brasil não era Portugal, como querem fazer acreditar, era a Inglaterra. Olhem bem a distorção histórica. A distorção histórica que existe. Portugal, como o Brasil era território português, estava usando o ouro daqui para pagar dívidas. Né? E lá em Portugal estava-se passando fome. A miséria era tão grande em Portugal que quando as tropas de Napoleão chegaram não teve nem condições de lutar contra eles. A família real teve que fugir. Não é bem isso que tem vindo a ser contado, não, né? Em meados de 1818, Alfred Phillips voltou para casa na Inglaterra, onde se casou com a sua prima Rebecca. Aí, os caras casam entre eles para manter o sangue azul. Uma das filhas de Moses Samuel. Ele levou consigo a empresa Samuel Phillips, que conduzia negócios no número 8 South Street, Finsbury. No Rio de Janeiro, foi criada uma nova empresa, Samuel Phillips Company, com James Samuel sendo admitido como sócio. Essa mudança tem sido compreensivelmente motivo de muita confusão, não apenas para os historiadores, mas também para os contemporâneos, principalmente porque o Samuel, em Samuel Phillips Company, era e é frequentemente considerado como um primeiro nome. Mas não era o último nome de James Samuel. A mudança posterior ocorreu em junho de 1820, quando Joshua Samuel, mais um dos irmãos, chegou ao Rio para trabalhar na Samuel Phillips Company. Uma carta pessoal que ele enviou a Nathan Mayer Rothschild esclarece a estreita relação existente entre os dois homens. Com os melhores cumprimentos à senhora Rothschild, a você e à família, em que imploro incluir a respeitável família dos Montefiores, Judith e Moises, e o círculo em volta da sua hospitaleira mesa. Em outra carta pessoal, em 29 de janeiro de 1821, anunciando que a falta de saúde tornava necessária a volta de seu irmão James à Inglaterra, Joshua Samuel se referiu às amáveis damas, palavras escritas discretamente em Judendutch, alemão em caracteres hebraicos. Judendutch quer dizer judaico-alemão, alemão judeu, que deverão ser apenas encontradas no nome no Rio. Ele aqui está dizendo que as senhoras eram assim, uma delicadeza tão grande que elas só poderiam ser apenas encontradas no nome. Ninguém poderia nem sequer ver ela. Né? Aquelas coisas do século XIX. Né? Joshua entendeu o temperamento de Nathan Mayer Rothschild, como mostra uma observação em uma carta de 19 de outubro de 1822. Nosso senhor George Samuel nos diz que o senhor Rothschild estava em um de seus melhores e alegres humores quando ditou seu memorando no trem das contas da Bahia. Permitam-me beber um pouquinho de água, por favor. Espero que o zumbido de carregamento da bateria do computador não esteja incomodando-me. E vamos em frente. O cunhado de Rothschild, Samuel Moses Samuel, nunca foi, ao que parece, um parceiro de Samuel Phillips de Londres ou de Samuel Phillips Company do Rio. Mas as duas firmas mantinham laços estreitos com ele, tanto como indivíduo quanto como sócio sénior na empresa de Samuel Brothers. Em 1820, quando a empresa do Rio elaborou uma letra de câmbio em favor do governo português, por 14.500 libras, na Samuel Phillips, em Londres, especificou S. Samuel como pagador em caso de ausência. A nota do autor deste artigo que nós estamos lendo, em nota, o autor diz assim, que o Arquivo Nacional, esta informação é do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal, arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, caixa 173, número 66, Visconde de São Lourenço, para Samuel Phillips Company, no Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1821. E isto aqui eu faço um destaque a esta nota do Roderick Barman, porque isto está em perfeita sintonia com o que o professor L'Oriel Rocha sempre nos avisa, que para conhecermos a verdadeira história do Brasil precisamos ir em Portugal.
porque é lá com os registros dos documentos antigos. E nós vemos que essas informações, dentro dos próprios arquivos da família Rothschild, elas foram pegas lá na Torre do Tombo, em Lisboa, em Portugal. É preciso lembrar que a história, aqui no Brasil, ela tem vindo a ser tão apagada e tão distorcida que pegaram fogo no Museu Nacional. Nós temos um artigo no nosso blog sobre isso. Os eventos no Brasil, no nosso blog não, no blog. No blog tem. Não me lembro se eu fiz vídeo sobre esse artigo ou não. Mas se vocês procurarem aqui no blog, tem um artigo sobre o incêndio no Museu Nacional, com muita informação lá. Os eventos no Brasil, durante a década de 1820, favoreceram a empresa Samuel Phillips Company, ou seja, a independência do Brasil em relação a Portugal, favoreceu imenso a empresa Phillips Company. Era uma das amigas da família Rothschild, fazendo com que ela prosperasse como nunca antes. Aí, quer dizer, a grande crise que aconteceu aqui fez com que uma empresa de Londres, a principal parceira da família Rothschild aqui no Brasil, prosperasse como nunca antes. Quando o rei de Portugal foi forçado a retornar a Lisboa em 1821, após uma ausência de 14 anos, deixou para trás seu filho mais velho, Pedro, como regente do Brasil. Temores crescentes que Portugal tentaria tornar o Brasil mais uma vez colónia, lá vem, mais uma vez a falácia de que o Brasil era colónia, reforçada nestes documentos aqui da família Rothschild, levaram a uma declaração de independência no final de 1822, com o príncipe regente tornando-se imperador Pedro I. Samuel Phillips Company mantinha estreitas relações pessoais com a família imperial maçônica e com o novo gabinete de ministros da nação. E surge aqui uma pergunta no meio disto. Será que a independência do Brasil em 1822 foi por temores crescentes de que Portugal tentasse tornar o Brasil mais uma vez colónia? Ou será que a independência do Brasil em relação a Portugal aconteceu como uma oportunidade para a família Rothschild poder entrar dentro do Brasil definitivamente, Londres poder tomar conta das riquezas do Brasil até ao dia de hoje? Vale a pena estudarmos, pensarmos, examinarmos bem esta pergunta. Por que é que a independência do Brasil em relação a Portugal acontece, já que ela é financiada pela família Rothschild, como nós vamos ver aqui e como já vimos em artigos anteriores? No início de 1824, Woodville Parrish, o primeiro enviado britânico à Argentina, chegou ao Rio de Janeiro a caminho de Buenos Aires e a empresa relatou a Nathan Mayer Rothschild. O Sr. Parrish entregou-nos também suas gentis apresentações e lhe oferecemos nossos serviços e mesa, um convite para encontrar o ministro de Estado com alguns dos nossos amigos em particular. Então aqui nós vemos um empréstimo de 3 milhões de libras requisitado pelo imperador do Brasil, o maçom Dom Pedro II. As finanças do novo império estavam, na melhor das hipóteses, instáveis. E Samuel Phillips Company mostraram-se ansiosos por obter lucro com esse embaraço. Já em outubro de 1820, a empresa havia sugerido a Rothschild o arranjo de empréstimo ao governo com juros de 9 a 12%. Lembrando que os juros dos empréstimos naquele tempo, já eles achavam que era muito bom, 5%. Olha, eles estão querendo fazer empréstimos ao governo brasileiro, o novo governo brasileiro, a 9 e 12%. Não devemos hesitar, dizem eles, em tomar uma grande fatia. Seus sentimentos nos obrigam muito a esse assunto. Eles renovaram suas urgências sobre o assunto em março e agosto de 1821. Mas Nathan Mayer recusou-se a morder a isca, como a empresa reconheceu em março de 1822. Anotamos o fato de você recusar qualquer parte de um empréstimo, caso façamos esse contrato. Ou seja, os Rothschild, por alguma razão, começaram a não se entender muito bem aqui com a empresa Samuel Phillips Company em relação a estas questões com o Império. Porque a Samuel Phillips estava sugerindo aos Rothschild arranjar um empréstimo para o governo, né, a 9 e 12%. Mas aí os Rothschild começam a andar para trás. Né? Não querem participar disso aí. E por que eles não querem participar? Aí surge uma pergunta retórica.
Será que a família Rothschild estava apoiando todo esse movimento por trás? Não estava querendo que o governo realmente se fortalecesse, mesmo que seja com dívida externa? Né? Será que eles estavam de olho para fortalecer o outro lado, para tomar conta definitivamente do Brasil com a instalação da República, que veio acontecer em 1889? Fica a pergunta para nós examinarmos. Né? Você certamente deve ser o juiz mais capaz, diz Samuel para Nathan Meyer. Você certamente deve ser o juiz mais capaz sobre esse assunto. E o que temos para lhe garantir é que, se isso for efetuado por nós, esse empréstimo ao governo brasileiro, as bases serão sólidas. E, quão longe a visão humana possa ver, o pagamento garantido pelas receitas da nossa residência de 15 anos no Brasil nos fez iguais para selecionar. O primeiro empréstimo ao governo brasileiro não foi, de fato, lançado no mercado de Londres até início de 1824. Samuel Phillips and Company sabia exatamente o que transpirou, como mostra a carta da empresa de 18 de novembro, que diz: o empréstimo foi concedido por 1 milhão a 75%. Vocês estão vendo bem? Olhem bem o que estava a acontecer aqui no Brasil. O empréstimo foi concedido a 1 milhão a 75%, quando eles já estavam dizendo lá atrás que 5% era muito bom. Tendo sido como um desconto de 3%. É muito apreciado aqui. Claro que era apreciado. Os empreiteiros tomando a opção, dentro de 4 meses, de levar 1 milhão a mais a 83%. Ou seja, os caras ainda podiam levar mais 1 milhão a 83%. E 4 meses após esse período, 1 milhão restante a 87%. Mas como é mais provável que eles não cumpram a primeira parte desse contrato, pois um empréstimo a 80 e tal por cento, ele será anulado. E nesse caso, talvez você possa ser induzido a fazer um acordo com o Brandt and Gameiro, os enviados brasileiros em Londres, para recuperar seu crédito e o crédito do seu governo, contratando para o restante. Ora, e depois, em janeiro de 1825, Nathan Meyer entrou na brecha e não teve dificuldade em vender a segunda colocação de 2 milhões de libras. Rothschild passou efetivamente a ser o agente do governo brasileiro. Aí surge a pergunta: será que deixou alguma vez de ser? Pagando os dividendos semestrais dos empréstimos e atuando como banqueiro do enviado brasileiro em Londres. Aqui tem uma cópia da obrigação de um empréstimo de 2 milhões de libras do governo brasileiro em 1825, emitida por N.M. Rothschild & Sons. Como o governo brasileiro havia levantado o empréstimo de 1825 em parte para quitar suas dívidas no Brasil, precisou recorrer ao capital de Rothschild. Como Samuel Phillips and Company relatou em março de 1825, é muito provável que os sacos do governo brasileiro, em seu próprio banco, possam passar por nossas mãos. De facto, de março a agosto de 1825, a empresa forneceu ao governo mais de 200 mil libras, sendo reembolsada principalmente por letras de câmbio, sacadas pelo Tesouro Brasileiro em Rothschild. O tamanho dessas transações atesta os recursos e a posição de Samuel Phillips and Company. O ano de 1825 viu uma mudança na administração da empresa no Brasil. Dennis Moses Samuel, que estava doente, retornou à Inglaterra no paquete de abril. E em Londres, ele assumiu a direção de Samuel and Phillips. Para ajudar Joshua Samuel e seu irmão James, retornou ao Rio com a saúde restaurada no início de 1824. Veio ao Brasil John Samuel, filho de Phineas Moses Samuel, outro dos irmãos. John Samuel era muito jovem e só começou a trabalhar como balconista de cópias confidenciais em julho de 1826. Ao tempo de seu retorno a Londres, Dennis Moses Samuel era um homem rico. Ele se estabeleceu em Hanover Terrace, projetado por John Nash no lado oeste do Regent's Park. Deixa-me ver se está tudo ok aqui. Confirmando que está sendo tudo bem transmitido. Deixa-me ver aqui o bate-papo rolado. Sim, é porque de vez em quando eu tenho que botar o computador a carregar um pouquinho. Espero que dê para vocês ouvirem bem enquanto está carregando.
Continuando, ainda mais bem sucedido foi Samuel Moses Samuel, que no início da década de 1820 havia transferido seu escritório para a corte de Freeman, Cornwall para Royal Exchange e muito perto de Newcourt, sede do banco N.M. Rothschild & Sons. Samuel comprou por volta dessa época o número 29 Park Crescent, projetado por John Nash, que ainda está de pé da frente para Marylebone Road e Regent's Park. No diretório da corte de Boyle, de 1829, os dois irmãos tinham o título Esq, de escudeiro. Contribuindo para esse novo estado social estavam os estreitos laços entre Nathan Mayer Rothschild e S.M. Samuel. Em novembro de 1826, Samuel Phillips & Company escreveu do Rio de Janeiro: temos que agradecer pela comunicação do casamento pretendido da filha de nosso irmão S.M. Samuel, Henrietta, ao Sr. Warnes, e espero que todo o bem possa atendê-lo, assim como a você e a estimada família. Solomon Benedict Warnes, filho da irmã de Nathan Mayer, Janet, havia sido trazido para a Inglaterra e educado lá por seu tio. O casamento ocorreu em julho de 1827. Parece quase as notícias da revista Caras, isto aqui, né? 7 anos depois, em dezembro de 1834, Dennis Moses Samuel, então com 50 anos, casou-se com sua sobrinha Amélia, a caçula das 3 filhas de S.M. Samuel. As cartas de Samuel Phillips & Company enviaram a Nathan Mayer Rothschild no final da década de 1820 sugerem uma mudança sutil no relacionamento. As informações fornecidas são bastante esparsas e resumidas, e o tom adotado é muito mais de igual para igual. A empresa do Rio estava tomando agora, é justo deduzir, tanto ou mais atenção às suas transações financeiras e comerciais com a Samuel & Phillips. Em 1826, a tentativa da firma do Rio de obter 3/4 do lucro de uma letra de câmbio de 10.000 libras sacada em Rothschild pelo enviado inglês ao Brasil desagradou tanto Nathan Mayer que ele observou em sua carta: não posso permitir isso, devo ter um montante total. Nós vemos aqui, começa a surgir uma disputa entre duas empresas financeiras com o governo brasileiro no meio. Quem sai sempre a perder é o governo e, com isso, o povo. Ele se recusou a aceitar a conta do enviado até que Samuel & Phillips a endossasse a ele. As circunstâncias alteradas talvez se expliquem porque, no final de 1829, Rothschild escolheu como seu segundo agente correspondente no Rio de Janeiro Leuzinger & Company, uma filial de uma empresa estabelecida com o mesmo nome em Paris. A Leuzinger & Company não era apenas tão respeitosa em suas cartas quanto Nathan Mayer poderia desejar, mas fornecia a ele, todos os meses, informações abundantes sobre a situação financeira, comercial e política no Brasil. Aqui nós podemos ver uma foto bem antiga de Dom Pedro II, seu neto Pedro Augusto e sua esposa Teresa Cristina, de 1887. E eu faço assim, chamo a atenção a vocês, já poderia ter lembrado de ter aumentado isto assim, reparem a exposição das mãos deles, né? Reparem como é que ele tem aqui, ó. Ou não, né? É por acaso isso, né? Alguém sabe aí? O elemento de tensão existente no relacionamento entre Samuel Phillips & Company no Rio e Rothschild ajuda a explicar a série de eventos que levaram no final de 1831 a Samuel & Phillips substituindo Nathan Mayer Rothschild como agente financeiro do governo brasileiro em Londres. Preciso colocar novamente o carregador, espero que tenham paciência para isso, uma live tão grande. No final da década de 1820, a situação financeira do Império do Brasil ficou cada vez mais instável. Sentiu grande dificuldade em encontrar os fundos necessários para cobrir os dividendos pagáveis em 1 de abril e 1 de outubro em seus empréstimos em libras esterlinas. Em mais de uma ocasião, Rothschild fez um montante necessário a partir dos seus próprios recursos e se acostumou a desafiar os conselhos do Tesouro nos portos, fora do Rio de Janeiro, por suas contribuições alocadas aos pagamentos de dividendos. Ele parece ter ensinado o governo imperial sobre seus deveres e reprovando por não cumprir. Em maio de 1829, Samuel Phillips & Company relatou: a sugestão que fizemos ao Ministro das Finanças do que você teve o prazer de declarar ao nosso Sr. Dennis Samuel na partida do Paquete em 7 de março. Isso
Mas, para sua informação sobre o estado deste país, você não pagaria dividendos no dia 1º de abril passado. E esperamos que nada tenha ocorrido na partida do Paquete no dia 27 para alterar sua determinação. O Paquete é o paquete, é o barco. Em 1 de abril de 1831, a crise política forçou Pedro I a abdicar. Ele navegou para a Europa, deixando como imperador seu filho, então com 5 anos. O cara vai-se embora e deixa um filho de 5 anos para ser imperador. Os opositores políticos de Pedro I assumiram o controle do governo. Claro. A Samuel Phillips and Company lucrou com essa mudança. Não apenas o imperador que partiu deu à firma sua procuração para administrar seus assuntos financeiros e pessoais no Brasil, mas a firma, tendo feito muitos favores aos políticos, agora no cargo, possuía acesso aberto a eles. Reparem que praticamente o Brasil ficou sendo governado por uma empresa, a Samuel Phillips and Company. O político mais capaz e forte foi Diogo Pereira de Vasconcelos, nomeado Ministro das Finanças em julho de 1831. Vasconcelos estava determinado a garantir que as finanças do Brasil fossem dali em diante administradas adequadamente e que fundos suficientes sempre estivessem depositados em Londres, bem antes da data de vencimento, para o pagamento de dividendos. Ele assim informou Rothschild e enviou informações detalhadas e instruções específicas sobre o assunto. E aqui tem uma representação do Diogo Bernardo Pereira Vasconcelos, Ministro da Fazenda, de 17 de julho de 1831 a 4 de agosto de 1832. Vasconcelos escreveu em português, e o uso desta linguagem pode explicar porque Nathan Mayer Rothschild prestou pouca atenção às cartas do ministro. Ou seja, era em português. Né? Ele acreditava claramente que desordem política e crise financeira resultariam num novo estado de coisas e, portanto, continuou pressionando os conselhos do Tesouro local a fazer grandes remessas diretamente a ele. Rothschild queria era dinheiro. Suas cartas ao Ministro das Finanças do Brasil forneciam poucas informações sobre a quantidade de fundos que Rothschild mantinha em Londres, mas continham muitas exortações sobre a necessidade do Brasil cumprir seus compromissos internacionais. As cartas de Vasconcelos tornam patente sua impaciência e crescente raiva, tanto pelo tom quanto pelo conteúdo da correspondência de Rothschild. Nathan Mayer não deu atenção a esses sinais de perigo. No final de 1831, Vasconcelos entrou em ação. Em 24 de dezembro, Samuel Phillips and Company informou Rothschild: devemos comunicar a você que, em uma conferência que tivemos com o Ministro das Finanças, Sr. Vasconcelos, ele apresentou que se sentiu extremamente magoado por você não tratar bem o Ministro brasileiro, mesmo que se recusasse a aceitar seu projeto de lei por valores insignificantes. Isso fez, somado aos seguintes motivos: suspender as transações do governo com você e encontrar sua resolução fixa, caso não aceitarmos o mesmo para adotar alguma outra medida. Achamos adequado aceitá-lo também, alegando a irregularidade de suas contas de envio e ao cuidado, tanto que o governo desconhece o estado real de seus fundos nas mãos dos contratantes. Reparem bem, o governo brasileiro não sabia, a esta altura do campeonato, quanto dinheiro, quanto ouro seu é que estava nas mãos dos Rothschild. Parece que eles pretendem continuar pagando os dividendos, como de costume, e que ordens positivas foram enviadas a todas as províncias para fazerem remessas e também se esforçar para fazer o mesmo a partir de agora. O que Samuel Phillips and Company não especificou em sua carta a Nathan Mayer foi que, a partir de então, vamos ver aqui, está tudo ok. Sim, continuando ok. O que Samuel Phillips and Company não especificou em sua carta a Nathan Mayer foi que, a partir de então, o Ministro das Finanças usaria Samuel & Phillips para administrar os fundos do governo em Londres e vender diamantes, tinturas, algodão e outras mercadorias enviadas para a Europa. A carta de 24 de dezembro implica que a firma carioca não exerceu influência sobre Vasconcelos, mas simplesmente aceitou sua decisão, já que, de outra forma, escolheria outra firma de comerciantes para cuidar dos negócios do governo em Londres. Um comerciante português, escrevendo no Rio, em 12 de janeiro de 1832, ofereceu uma interpretação muito diferente da situação, a do cuco no ninho. Como é que a empresa de Samuel Phillips, representada aqui por um bêbado, que não sabe falar em nenhum idioma, não apenas serviu o ex-imperador, recuperando para ele todas as propriedades que ele deseja, mas como seu advogado está exigindo grandes quantias do Estado.
E com a abolição da Agência do Tesouro em Londres e a remoção da venda de diamantes e madeira do Brasil das mãos dos enviados em Londres, a empresa foi solicitada a vender esses produtos e também a atuar como agente do Tesouro a partir de agora. Tudo isso é resultado de manter todos os dias a casa aberta, servir não mais do que meia dúzia de pratos e encontrar dinheiro com o qual fazer empréstimos a figuras públicas desejosas de fazer um show, mas sem a renda necessária para fazer. O autor deste artigo, que mais uma vez eu lembro, está dentro dos arquivos da família Rothschild, reconhecido pela família Rothschild, Roderick G. Barman, ele oferece-nos esta nota, que são estas informações, têm origem nas cartas de João Loureiro, escritas no Rio de Janeiro ao conselheiro Manuel José da Costa e Sá, obtidas na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 76, parte 2 de 1913, 392. Em 1831, o agente financeiro em Londres não mais era um enviado brasileiro, como Loureiro assumiu, mas N.M. Rothschild. Aqui, esta imagem, nós podemos ver que os Rothschild estiveram envolvidos no desenvolvimento de ferrovias em todo o mundo, e o Brasil não foi exceção. Já em 1858, eles emitiram seus primeiros empréstimos para as empresas ferroviárias brasileiras, a Companhia Ferroviária da Bahia e São Francisco e a Companhia Ferroviária Dom Pedro II, seguida pela Companhia Ferroviária de São Paulo em 1859. Outros empréstimos foram concedidos a essas empresas ao longo dos anos, e a Ferrovia do Oeste de Minas foi acrescentada a esse número em 1893. As ferrovias abriram o interior do Brasil. E faço aqui um parênteses. As ferrovias aqui no Brasil, elas são criadas para ligar as minas aos portos. Nada mais que isso. Os caminhos de ferro aqui, as ferrovias aqui no Brasil, elas não são criadas como transporte público de pessoas. Existem algumas linhas que até transportam algumas pessoas. Mas o objetivo das linhas não é esse. Elas servem apenas para ligar as minas aos portos e levar a riqueza toda para fora do Brasil. E hoje, ainda com mais intensidade. Mas isso sempre aconteceu desde o século XIX. As ferrovias abriram o interior do Brasil. Os imigrantes entraram e a plantação de café se expandiu enormemente. O mapa mostrado aqui acompanhava um prospecto do empréstimo para a Companhia Ferroviária de Bahia e São Francisco, emitido em 1884 para arrecadar cerca de 300 mil libras para financiar um ramal. Os produtos e potenciais produtos do interior que podem ser trazidos para o Porto da Bahia pela ferrovia são marcados no mapa. É patente que Nathan Mayer Rothschild não acreditou e não pôde acreditar como foi tratado. Ele escreveu com ira a Samuel Phillips and Company, o qual respondeu a 26 de abril com uma suave punição. Temos que lamentar que não tenha-lhe proporcionado satisfação nossa comunicação a respeito da nossa conferência com o Ministro das Finanças. Temos apenas como conclusão de declarar que foi por insistência dele que passámos por cima de você. No original diz "We made it you". E não temos nada para comentar. Não temos dúvida dos esforços feitos até aqui. Os dividendos foram pagos a você, como sempre, no dia 1º de abril. Ainda mais irritante para o orgulho de Rothschild deve ter sido a carta enviada por Samuel and Phillips de Londres em 31 de agosto de 1832. Pedimos para informá-lo que na próxima sexta-feira, 7 de setembro, manteremos à sua disposição a soma de 33.750 libras, pela qual quantia de 33.750 libras solicitamos que você nos entregue seu recibo em triplicado, declarando que sua aplicação esteja na conta dos empréstimos imperiais do Brasil para dividendos com vencimento em 1º de outubro seguinte. Rothschild agiu como se não tivesse sido suplantado. Ele continuou a assediar os conselhos do Tesouro local para fazer remessas diretas a ele de sua cota de fundos para pagar os dividendos do empréstimo. Ele bombardeou sucessivos ministros das Finanças com protestos, projetos e reclamações contra a conduta de Samuel and Phillips. A proposta dos ministros, sempre corteses e atenciosas, foram inflexíveis. Nenhum deles consideraria reverter a decisão de Vasconcelos. Em meados de 1833, Rothschild havia percebido que o status de Samuel and Phillips como agente do governo brasileiro em Londres era inexpugnável. Ele resolveu terminar o papel de Samuel Phillips and Company como seu agente correspondente no Rio.
usando uma falha da parte do outro para cumprir suas instruções ao elaborar uma letra de câmbio, ele ordenou que entregasse os fundos substanciais que mantinha em seu nome à Leuzinger Company e à Finney Brothers. Não podemos deixar de ser sensíveis a essas mudanças, respondeu Samuel Phillips Company, e confiar que qualquer incidente de negócios não nos privará a honra de sua amizade que você teve o prazer de manter connosco como nos tempos passados. A carta está escrita à mão de Joshua Samuel, que cerca de 20 anos antes fazia parte do círculo em volta da sua mesa hospitaleira. Aqui nós temos cupons de obrigações emitidos sob segurança do café. E é interessante nós vermos que tem Estados Unidos do Brasil, aqui, foi a denominação do Brasil durante algum tempo. Aqui nós vemos sacas e sacas de café, aqui, e proteção contra incêndios em um armazém de café. O café foi o principal produto do Brasil, mas a quadriplicação da produção no estado de São Paulo, entre 1870 e 1900, estimulada em grande parte pelo crescimento das ferrovias, um dos investimentos da família Rothschild, foi o início de décadas de problemas com excesso de oferta. Em 1930, até 1930, ano em que o Banco Privado BIS foi criado, os governos federal e estadual responderam ao excesso de oferta tentando apoiar o preço do café por meio do armazenamento em pilhas. O banco N.M. Rothschild & Sons, Newport City of London, era cético em relação a tais esquemas de valorização. Mas no Conselho Telegráfico de Henry Lynch, em 1922, agente do N.M. Rothschild & Sons no Brasil, acabou achando que precisava de se envolver para não perder negócios para outras empresas. Como você não favoreceu a política até o presente, atrevo-me a sugerir que continue a sua política, dependente das eleições futuras. Mas, em minha opinião, se o governo federal brasileiro presente ou futuro decidir sustentar a política contra o seu interesse em não apoiar a política, não podemos deixar de pensar que outros irão fazer dinheiro devido a agentes financeiros que não apoiarem o governo quando o dinheiro do mercado permitir que outros o façam. Como resultado, o banco participou do empréstimo de 1922 para o Brasil, destinado a ajudar a financiar o estoque de café. Com um empréstimo de 9 milhões de libras, garantido em 3 milhões de sacas de café, o governo teve que proteger essa mercadoria economicamente vital. Em 1924, como agentes do governo brasileiro, os Rothschild buscavam seguro para o café, reunindo informações sobre proteção contra incêndios nos armazéns espalhados pelo estado de São Paulo. Então nós aqui já vemos, desde lá de trás, que a família Rothschild já eram agentes do governo brasileiro. Nathan Mayer Rothschild nunca, até o dia da morte, reconheceu que ele poderia ter sido responsável por perder a agência financeira. Em abril de 1836, ele disse a um enviado especial do governo brasileiro que fora injusto com ele, talvez por causa das circunstâncias do momento, mas que ele não hesitaria agora em emprestar com a mesma boa vontade e liberalidade que demonstrou em tempos idos, desde que o governo adotasse princípios sólidos, ou seja, se escrupulosamente cumprisse os contratos que faz, a única maneira de possuir crédito. A nota de Roderick G. Barman, o autor deste artigo, diz que estas informações foram obtidas no projeto de carta do Marquês de Barbacena a Diogo António de Feijó, no Rio de Janeiro, junho de 1836, transcrito em António Augusto Aguiar, Vida do Marquês de Barbacena, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional 1896, página 950. Conhecido como General Brandt, antes de receber seu título de nobreza, Barbacena havia sido um dos 2 agentes brasileiros em Londres que negociaram um empréstimo de 1824 e 1825. 3 meses depois, Nathan Mayer morreu em Frankfurt e com ele terminou qualquer elemento de animosidade pessoal, se tal existiu, contra Samuel and Phillips. Os presentes no funeral de Rothschild incluíram, como relatou o The Times, membros dos vários ramos da família Samuel. No Rio de Janeiro, Samuel Phillips Company continuou a prosperar. A grande conquista da empresa foi o lançamento bem-sucedido de um empréstimo do governo brasileiro por 400 mil libras no mercado de Londres em 1839. O enviado britânico no Rio caracterizou a Samuel Phillips Company no final de 1839 como um grande judeu comercial, ou melhor, casa financeira em Londres.
e aqui há muito tempo conectada com este governo na maioria das suas operações. Um mês antes, ele comentou: a influência da Casa de Samuel e da companhia é muito grande neste país, e eles fazem uso sem escrúpulos do profundo conhecimento que possuem da venalidade dos representantes e servidores públicos brasileiros. Na realidade, a Samuel Phillips and Company havia atingido seu apogeu. No final de 1839, James Samuel retornou permanentemente à Inglaterra, deixando a empresa sob a administração do seu sobrinho, John Samuel. A evolução política no Brasil trouxe a substituição de Samuel Phillips pela empresa Goldsmith, King & Thompson, como agentes do governo em Londres. Esta mudança não parece ter afetado muito a sorte da empresa no Rio de Janeiro. John Samuel possuía excelentes conexões com a elite política e social do Brasil. De 1841 a 43, Samuel Phillips and Company serviu novamente como agente correspondente no Rio de Janeiro para a N.M. Rothschild & Sons. Finalmente, em 1851, após uma residência de um quarto de século no Brasil, John Samuel decidiu retornar à Inglaterra. Sem nenhum membro da família para sucedê-lo, ele colocou a empresa do Rio em liquidação. Em Londres, Samuel Phillips continuou seus negócios até à morte de Dennis Moses Samuel, em agosto de 1860. Após seu retorno, John Samuel, cuja sobrinha Juliana Cohen se casou com Meyer de Rothschild, era um visitante frequente de Montemore, residência de Meyer em Buckinghamshire. E ele às vezes almoçava com Lionel de Rothschild, no clube da cidade de Londres, Old Broad Street. John Samuel pode ter desempenhado um papel na nomeação de N.M. Rothschild & Sons, em 1855, como agentes do governo brasileiro em Londres. Ele certamente usou as conexões da sua família para convencer N.M. Rothschild & Sons a atuar como a casa emissora das ações das empresas ferroviárias brasileiras, das quais ele era diretor. A vida mais longa dos irmãos Samuel foi paradoxalmente a de Samuel Moses Samuel, o mais velho. Ele não morreu até 1873, aos 99 anos, deixando uma fortuna de 500 mil libras. Nem o filho dele, George, nem os dois filhos de Dennis Moses Samuel, Frank e Arthur, demonstraram o menor interesse no mundo do comércio e finanças. John Samuel, que nunca se casou, viveu até 1887. Até então, as duas firmas da Samuel Phillips and Company, no Rio de Janeiro, e Samuel Phillips, de Londres, não passavam de lembranças. Em contraste, N.M. Rothschild & Sons continua a florescer como uma árvore de louro verde. E aqui nós podemos ver Henry Lynch. Henry Lynch, eu digo aqui que ele não é mencionado, mas ele é, sim, mencionado uma vez no documento. E ele foi representante da N.M. Rothschild & Sons Newport City of London, no Brasil, de 1919 até a sua aposentadoria em 1957. Palin, um funcionário do Banco de Londres, descreve Lynch em suas memórias Rothschild Relish, de 1970. Esse grande personagem, membro de uma antiga família anglo-brasileira, era sócio de um negócio de importação e exportação. Mas o mais importante para nós, ele era o agente e representante no Brasil da N.M. Rothschild & Sons Newport City of London. Ele era solteiro, alto, com uma compleição que se aprofundou durante os anos em que o conheci. Gostava de boa vida e ocupava uma posição única no Rio, onde às vezes dizia ser mais embaixador britânico do que o próprio embaixador britânico. Conhecendo e sendo conhecido nos círculos governamentais, políticos, financeiros, comerciais e sociais, ele sempre me pareceu extremamente bem preparado para o seu trabalho. Lynch se tornou indispensável para o banco N.M. Rothschild & Sons e se dedicou à promoção dos interesses britânicos do Brasil. Ele enviou ao banco informações e conselhos regulares e detalhados sobre questões comerciais, políticas e económicas, e foi um canal para os níveis mais altos do governo brasileiro. Seus arquivos de correspondência para os anos de 1919 a 1940 discutem, em todos, os empréstimos propostos, empréstimos sendo solicitados e emitidos em outro lugar, e desenvolvimentos do Banco do Brasil, do qual hoje a família Rothschild é acionista. Os arquivos de Henry Lynch podem ser encontrados na série de correspondências especiais do arquivo da família Rothschild. E assim chegamos ao final da leitura, da tradução deste documento, uma longa leitura, que já vai em 2 horas de leitura, não é para toda a gente, não é para todos ler este tipo de documentos, estudar e acompanhar uma live de 2 horas, conseguirem ter
ter estrutura, resistência mental para acompanhar uma live destas ou ouvir-me durante 2 horas seguidas ali. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham sentido benefícios neste trabalho, nesta leitura. Espero que todos fiquem em paz, todos fiquem em harmonia. Eu vou só dar uma pequena lida, porque a minha garganta já está arranhando, já está queimando. Sim, ao Mateus António Rodrigues eu já tinha respondido no início, vamos aqui ver, no início, aqui, ó, vamos aqui ver, onde é que está? Aqui, ó, onde tem o título, Nathan Meyer Rothschild e o Brasil, aqui, ó, se clica onde diz analisa, aí vai abrir diretamente o documento dentro do arquivo da família Rothschild. Estamos abrindo aqui para todos poderem ver a aparência do documento, como é, ele é assim. E isto aqui é só um capítulo. Não? Nós podemos ver aqui que tem 8 páginas, não é? Mas se nós olharmos aqui embaixo, aqui já vai na página 38, porque isto faz parte de um documento maior. Mas esse documento maior só tem este capítulo falando sobre o Brasil. Então, tem muita informação interessante, nós podemos ver, mais uma vez lembrando que o Brasil é o país mais rico do mundo e o poder financeiro mundial só consegue ter o poder que tem graças a todo o ouro roubado aqui no Brasil. Tem essa possibilidade, Joaquim, de escrever um livro, sim. Existe essa possibilidade de poder reunir estes trabalhos todos, mas ainda não é a hora. Então, meus amigos, eu espero que estejam todos bem, fiquem todos em paz, que tenha sido benéfico para todos nós este estudo. Vamos continuar em frente. Escreva tanto todas estas informações preciosas. Procurem ter tranquilidades, procurem fortalecer o vosso sistema imunológico e procurem não viver na vibração de intensidade, de ansiedade que está circulando no Brasil. Inspiremos, porque olhemos à nossa volta e procuremos fazer as melhores escolhas possíveis. Meus amigos, muita luz para todos!